Você já ouviu falar do livro, ou aliás, do filme Escritores da Liberdade? Se não, esse vídeo, essa história vai te inspirar muito. Eu vi 2 vezes o filme e eu vi esses dias atrás a outra vez, que é a segunda vez que eu vi o filme. E eu anotei coisas que eu tenho certeza que vão ajudar alguém aqui que tá vendo esse vídeo. Então eu vou contar a história deles e aí você vai pegar isso de inspiração para você. Vai pegar e entender também muita coisa que você provavelmente nunca parou para perceber, para pensar. Então é um filme que eu recomendo ver. Tem na Netflix. Eu não sei se tem em outro lugar, mas na Netflix eu tenho certeza porque eu vi na Netflix. Mas Escritores da Liberdade é um filme foda, um filme que traz muitas pautas interessantes e que faz nós pensarmos muito nisso. Então, se você é novo aqui e quer saber dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma outra história. Deixe o seu like para saber que você gostou desse tipo de vídeo. E é isso, vamos começar o vídeo. A história começa com uma professora, onde, se eu não me engano, ela ia dar aula na sala 203. Não lembro direito exato o número da sala. Creio que seja 203. Só que os alunos não se interessavam pelos estudos e tinha passado semanas ela lá naquela aula, tentando dar aula, tentando entender o porquê, e eles simplesmente não se interessavam. Porque eles eram formados por gangues. Então tinha as pessoas da Colômbia, tinha as pessoas que eram asiáticas, tinham pessoas, enfim, que eram negras e aí moravam nos Estados Unidos, enfim, e sofrem muito racismo. Os asiáticos também sofrem. Então, assim, é uma coisa também que é de família. Então, a família que é colombiana não se bate com a família asiática e tentam amar uns aos outros. Enfim, muitas pessoas da família deles foram presas. Enfim, é uma coisa muito pesada e eu acho que, assim, se você não tem nenhum gatilho com isso, veja. Caso contrário, não veja, tá? Mas enfim, vamos continuar. A professora já tinha passado semanas que estava tentando dar aula e ela não conseguia fazer os alunos se interessarem. Porque na visão dela, tipo, ia ser mil maravilhas, mas ela nunca tinha dado aula, ela tinha acabado de se formar e não foi mil maravilhas como ela achava que ia ser. Porém, teve um dia que ela ficou sabendo das gangues e tudo mais, e ela perguntou para os alunos sobre a Segunda Guerra Mundial. E os alunos ficaram, o que é isso? Porque eles tinham 14, 15 anos de idade e nos Estados Unidos, pelo que eu entendi no filme, nessa idade você tá no segundo colegial, porque eu acho que lá tem até o quarto colegial e lá eles estavam no segundo. E essa é uma idade que, querendo ou não, eles já deviam ter aprendido sobre a Segunda Guerra, a Primeira Guerra. Ninguém sabia nada sobre as guerras. E aí ela perguntou assim, quem é de alguma gangue ou quem já perdeu alguém por conta de outra gangue? E muitos levantaram a mão. E ela ficou assustada, né? Porque como assim eles não sabem da guerra? Eles vivem praticamente isso. O que tá acontecendo? E aí ela queria pedir para a vice-diretora, a coordenadora, liberar os livros para eles lerem. E a vice-diretora falou que não ia liberar, principalmente que ela queria o da Anne Frank, o diário de Anne Frank, sabe? E ela disse que não ia liberar, porque ou eles não iam devolver, ou eles iam rasgar, ou ia faltar página. Então ela não confiava nos próprios alunos, por conta do que eles faziam. E aí a professora fala assim, mas como que vocês querem que eles melhorem na literatura, na gramática, sendo que vocês não liberam isso? Não liberam livros, não deixam nem eles lerem Romeu e Julieta. Como que vocês querem que eu faça isso sem vocês me ajudarem? Enfim, a coordenadora se estressou e acabou que não liberaram o filme.
E como eu disse, eles tinham muitos desinteresses, desinteresse foi muito bom, desinteresse pelo estudo. Então não tinha o que fazer, porque a escola não ajudava os alunos a se ajudarem, então eles não confiavam nem nos próprios alunos e no potencial desses alunos. Gerava uma motivação enorme neles, né? Até que a professora, ela arranja outro trabalho para conseguir comprar todos os livros para todos os alunos daquela sala, então tipo, chuta mais 40 alunos. Então ela foi trabalhar em outro lugar para conseguir comprar os livros da Anne Frank. E ela comprou. E quando ela começou a falar das guerras, começou a falar sobre esses tipos de livro, teve outro livro antes da Anne Frank também. Porém, quando ela começou a colocar o que eles vivem para eles lerem, eles começaram a se interessar por essas aulas. E o ambiente ali daquela guerra foi mudando aos poucos. Porém, ela teve que também arrumar outro emprego por conta de uma coisa que eu vou contar mais pra frente, então veja o vídeo até o final. Ao longo do tempo, a professora, ela viu que os alunos estavam se interessando e ela queria que fosse uma aula divertida, que eles melhorassem as notas deles e se interessassem de alguma forma por gramática, por leitura, porque eles não faziam isso. Até que ela comprou, ao invés da escola dar, ela comprou, com outro trabalho que ela tinha, livros, cadernos, sabe? Para eles escreverem poemas, músicas, frases, o que eles sentiam e o que eles queriam escrever. Porque aí ela pegou e falou assim: olha, vocês podem escrever o que vocês quiserem, mas vocês têm que escrever todo santo dia. É como se fosse aquela forma de desabafo que eu sempre falei pra vocês aqui no canal. Escreve coisas do passado, coisas do futuro que vocês querem. Escrevam coisas que aconteceram hoje, que aconteceram no dia seguinte. Só escrevam todo dia, não importa o que, vocês têm que escrever. E se vocês quiserem que eu leia, coloque nesse armário. Eu vou fechar todo o final de aula e aí vocês podem colocar ali antes de eu fechar. E por incrível que pareça, no dia seguinte teve uma reunião onde, enfim, provavelmente nenhum pai dos alunos dela foi, porém ela abriu o armário e tinha literalmente quase todos os diários deles lá dentro. E ela começou a ler e ela viu que tinha uma menina, agora dá um pouco de gatilho, então pula pra essa parte que o editor vai colocar na tela pra vocês. Mas ela viu o que eles sofriam, que a mãe era agredida pelo pai da menina. Então, assim, era uma coisa que machucava muito ela. E ela começou a entender o que eles vivenciam todo santo dia. Por conta que um era contra o outro, por conta de coisas do passado entre pai e o outro pai, entre a mãe e o outro pai, entre família, e colocaram eles no meio, sendo que eles não tinham nada a ver e eles viviam numa guerra. Então, assim, ela começou a olhar diferente, ela começou a entender o que eles estavam falando quando eles pegaram e falaram assim: mas você não entende o que eu passo. Você não sabe o que é ser uma pessoa negra e ter medo de sair todo santo dia na rua com medo de algum asiático pegar em mim por conta de uma guerra, por conta que agora começou a guerra. E ela começou a ficar muito sentida com isso. E como ela tinha um relacionamento, ela era casada, o relacionamento dela foi desgastando muito, porque ela focava muito nos alunos e esquecia de dar atenção pro marido. Então fica bem focado nessa parte. E o interessante dessa história também é que os próprios não acreditavam em si mesmos. Então, eles achavam que alguma hora eles iam sair, ou ser presos, ou ser mortos. Ou uma hora alguma coisa, uma tragédia ia acontecer, eles não iam conseguir terminar a escola e eles não iam para um ensino superior. Então, obviamente, alguns deles iam ser os primeiros da família,
mas eles não acreditavam em si mesmos, eles não entendiam, eles não se entendiam, eles não entendiam que eles poderiam mudar o futuro deles. Então os próprios não acreditavam em si mesmos, e isso é muito triste, por conta que eles passaram por tanta coisa, eles passam, né, no caso, no filme, e realmente eles não acreditavam que eles poderiam mudar isso, que sempre ia ser a mesma guerra por conta dos pais, dos avós, dos tios, dos bisavós, e assim vai. E depois que eles começam a gostar da leitura, da aula daquela professora, e eles começam a escrever, começam a criar uma confiança naquela professora, eles começam a gostar de ir para a escola. Então eles querem, porque eles começam a ficar até tarde na escola jogando, tendo aquela amizade mesmo com aquela professora, sabe? Onde eles realmente gostaram da aula dela, eles se interessaram de alguma forma. E ela conseguiu mudar o tipo de visão deles na escola, porque eles começaram a fazer e estudar as coisas que eles se identificaram de uma maneira que, obviamente, eles se identifiquem, mas que eles aprendam o que as outras turmas estão aprendendo. E eles começaram a se identificar com isso e começar a se aproximar da professora que antes eles detestavam. Então ela conseguiu mudar a visão deles sobre a escola, sobre eles, sobre o estudo, o futuro deles. E obviamente ela acabou se divorciando porque ela ficava até tarde com os alunos lá na escola e ela queria cuidar, ela se sentia responsável como se fosse uma mãe deles. E acabou que quando eles foram pro terceiro colegial, que é o penúltimo ano lá, eles queriam que ela desse aula para eles, porque eles não queriam outra professora. Acabou que no começo não foi dando resultado, ela não podia, porque ela só estava 2 anos naquela escola. Então ela não poderia, ela não tinha o que fazer, porque para dar aula no ensino superior, que era o terceiro colegial e o quarto colegial, teria que ter mais de 5, 6, 10 anos de profissão naquela escola. E ela não tinha. Acabou que, no final, eles realmente conseguiram, eu não ia contar, mas eles realmente conseguiram que ela desse aula no terceiro e no quarto ano do ensino médio. E ela acabou postando os livros, porque antes disso, em algumas semanas antes de terminar o segundo colegial, ela quis que eles escrevessem o que eles estavam escrevendo naquele caderno no computador. E ela acabou enviando para uma editora e a editora acabou postando. Mas também, sabe uma coisa que mexeu muito com eles? Foi a Segunda Guerra Mundial, foi a história da Anne Frank. E eles se apaixonaram pela história da Anne Frank, tipo, todos os alunos se apaixonaram completamente pela história da Anne Frank, pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eles se interessaram muito pela Segunda Guerra Mundial. E eles acabaram chamando a mulher que escondeu a Anne Frank. Não só no filme, mas na vida real. E essa história é real, o que eu tô contando pra vocês realmente aconteceu, não a Anne Frank, mas essa história de escritores da liberdade. Então eles chamaram, enfim, teve até um cara que queria levar a mulher da Anne Frank até a cadeira pra ela sentar, pra contar. É uma história muito bonita, até meu pai achou que é uma história muito bonita. Então, recomendo ver. Isso eu contei um resumão, muito resumão, mas veja, porque esse filme tem umas críticas sociais também muito fortes. E eu espero que isso sirva de motivação para você saber que, mesmo você passando por um turbilhão de coisas, sempre há uma saída. Sempre há uma maneira de saber que a vida não está perdida e que o seu destino não é só esse daqui. Você pode trilhar o seu destino de diversas formas. Então você pode mudar o seu destino igual eles mudaram, que uma grande parte daquela turma, sala 203,
se eu não me engano, conseguiram fazer um ensino superior. Mesmo a escola falando, não, vocês são inúteis, eu não confio em vocês, vocês não vão ser nada na vida, vocês vão continuar nesse negócio de gangue e o problema é de vocês. E dane-se vocês. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha para as pessoas ao seu redor e é isso. Tchau!